O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, celebramos então a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a primeira catedral do mundo, onde algumas sessões de concílios, grandes concílios aconteceram ali. E também ali situada em Roma, o Papa então governa, depois de Constantino se converter, ele então cede o seu próprio palácio, junto com a basílica ali anexa à igreja, ao Papa. Dali o Papa preside. E esta festa, então, é para nós um grande símbolo de unidade de toda a igreja, em que celebramos, então, o corpo místico de Cristo, a sua igreja. E nós temos, nas nossas capitais, nas nossas cidades, as nossas catedrais, que estão ligadas à Catedral do Latrão, de onde também as nossas paróquias estão ligadas à catedral, as nossas comunidades ligadas às paróquias. E assim a gente vê a estruturação dos templos católicos dessa forma, as comunidades, as paróquias, as catedrais, a catedral, então, do Latrão, como um símbolo, então, da presença de Deus no meio de nós, porque no templo, então, se buscava, até os pagãos mesmo, a divindade, e nós buscamos, então, no templo católico, encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo. Então, as pedras são sinais dessa presença espiritual de Deus no meio de nós, onde nós também buscamos fazer as nossas orações e celebrar, então, com a presença física do próprio Cristo no meio de nós. São, então, estas pedras, como nós ouvimos aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, são símbolos desse edifício espiritual que Cristo construiu em nós pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita cada um de nós e nos tornamos estes templos vivos do Senhor
Mas claro, sobretudo, nós nos reunimos nos templos para elevar então a Santíssima Eucaristia, a Santa Missa, para visitarmos ao Senhor no Santíssimo Sacramento, como aqui no centro, aqui do santuário, temos ali o sacrário, e nós podemos então adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que disse aqui no Evangelho que Ele levantaria o templo destruído, o templo do seu próprio corpo. Ele que é o Verbo de Deus, que se fez carne e veio habitar entre nós, armou a sua tenda entre nós, deixou-nos então a grande graça da Santíssima Eucaristia. E que a igreja nas quintas-feiras, então, todas as quintas-feiras, faz a memória do Santíssimo Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez estava tendo a oportunidade de celebrar a Eucaristia junto com o Monsenhor Jonas, ele já enfermo, já ali bem doentinho, e na hora da oração, da coleta, em que a gente põe ali as intenções, o Padre Jonas foi colocar as intenções, e talvez você esperasse ele, sei lá, rezar pedindo saúde ou força, vigor. E era uma quinta-feira à tarde, uma quinta-feira de adoração, e ele, na verdade, louvou a Deus, dizendo assim, em outras palavras, quero louvar a Deus, porque nos deu a oportunidade de difundir cada vez mais a experiência e a vivência da igreja de celebrar a Eucaristia nas quintas-feiras e adorar a Eucaristia. Ele falando, agradecer a Deus, porque nós podemos, então, ter aqui as pessoas virem fazer adoração, a gente poder também, pelos meios de comunicação, difundir isso. Ele ali enfermo, a sensibilidade de perceber, hoje é quinta-feira, as pessoas estão aqui, como hoje, uma quinta-feira, vem adorar, e quero agradecer a Deus por isso, por essa oportunidade da gente difundir o culto à Eucaristia. Porque, de fato, é esse grande presente que Deus deu a nós. Na nossa paróquia de origem, a sua primeira comunhão, eu mesmo fiz numa escola, até estava vendo a foto esses dias, a foto lá com a cestinha, né, no ofertório que o pessoal leva, às vezes para doar ali para o padre, né? Lá na minha tinha caju, né? Caju, uva, manga. Mas ali na escola, nem tinha ainda na minha comunidade lá uma igrejinha, se reuniu na escola. Mas ali recebeu o Senhor. Hoje é um dia da gente também louvar e bendizer a Deus pela Igreja Católica, pelos apóstolos, que por meio deles recebemos de Cristo a Santíssima Eucaristia, esse grande bem, e a sua comunidade paroquial, a sua catedral, a sua comunidade, onde você pôde receber nos seus lábios o templo vivo, a própria presença de Deus no Santíssimo Sacramento. E nós podemos e temos acesso à Santíssima Eucaristia. Aqui aqueles irmãos enfermos, às vezes nos hospitais, pode chegar também aí a você, por essa celebração também, você fazer essa união espiritual a Jesus. Mas nós temos essa oportunidade, então não vamos desperdiçá-la. Se temos ainda saúde, podemos ir a uma igreja, podemos participar da Santa Missa. Você tem a oportunidade de ir aos domingos, ou mesmo outros dias, pode ir lá receber nosso Senhor Jesus Cristo, adorar, e a cada comunhão, alargar o teu coração. Ele que quis fazer morada dentro do meu e do seu coração, alargar o coração, para que
Cristo seja em nós, habite em nós. Podemos misturar a nossa vida com a dele, cada vez mais o Senhor dentro de nós e vivendo em nós. Em nenhum outro momento, em nenhum outro lugar nós podemos nos unir tanto a Cristo, senão na sua Santíssima Eucaristia. E nós agora vamos elevar a nossa oração a Deus, suplicar que santifique as oferendas, e teremos esse grande milagre de amor, esse grande presente, esse grande dom de Deus, de tornar então o pão e o vinho na presença real de Jesus aqui, neste templo, e se torna então todo iluminado pela presença do Senhor. Então, com toda a reverência de nosso coração, com nossa adoração e nosso amor, possamos louvar o Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.